O Gazeteiro está com Milton Alves, sociólogo, ativista e jornalista. Quero repercutir com você, do nada, mas por um fato contundente de um assassinato nos Estados Unidos, está chacoalhando o planeta. Como é que isso acontece de uma hora para outra? Eu acredito, Zé, que a explosão negra dos movimentos antirracistas, dos movimentos dos negros, nos Estados Unidos em particular, e agora na Europa e no Brasil, é reflexo da discriminação racial, do racismo estrutural que existe nessas sociedades. Infelizmente, apesar de 12% apenas da população dos Estados Unidos ser negra, eles são 80% das cadeias. Eles são a maioria dos pobres. Eles são os desempregados. E eles são os que morrem na mão da polícia, como foi o caso há 2 semanas atrás, na terça-feira retrasada, do George Floyd, já dominado, já algemado, inclusive, mas os policiais, em particular aquele policial, colocou a bota no pescoço dele e ele morreu suplicando perante as câmeras que estavam ali, que hoje todo mundo tem um celular e filma e faz a denúncia ao vivo, morreu daquela forma, uma violência chocante. Eu fiquei chocado de ver aquilo. Uma barbaridade, né, Zé? Com certeza. E aquilo despertou, em Minneapolis, onde aconteceu, foi o epicentro, despertou uma revolta da comunidade negra e se espalhou imediatamente para os Estados Unidos inteiro. No sábado, já mais de 100 cidades, incluindo Nova York, Washington, e hoje, inclusive, ocorreram protestos pacíficos, passeatas, e protestos também que descambaram para saques, incêndios e confrontos, porque houve uma explosão, né? Houve uma explosão dessa comunidade e também de brancos, pobres que participaram. Eu acredito isso, não só a violência policial, Zé, os companheiros que acompanham o Gazeteiro. Eu acredito isso, a situação também de desemprego nos Estados Unidos, são 40 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. O desemprego cresceu muito, ou seja, houve muitos saques em supermercados, pessoas pegando alimentos, lata de azeite, saiu em saco de arroz, de farinha, porque também a situação das condições de vida pioraram, como aqui no Brasil. E isso rebateu o mundo inteiro. Então, ocorreram protestos também no Brasil, inclusive aqui no Paraná. Na segunda-feira houve confronto com a polícia, houve uma repressão da polícia. E na Inglaterra, na França, uma manifestação gigantesca, milhares de pessoas, na Austrália, ou seja, ao redor do mundo. O que evidencia que esse problema do racismo tem que ser tratado pelos governos, pelas autoridades públicas, com atenção, com políticas, buscando a inclusão dessa comunidade para romper o preconceito. Você sabe, e eu também, nós conhecemos pessoas que são racistas que não gostam porque o cara é preto, porque o cara é negro, simplesmente pela cor. Não é isso, Zé? Perfeito. E se você me permite, Milton, eu sempre coloco essa situação da seguinte forma. O planeta, como um todo, tem uma dívida para com os negros milenar. Milenar. A dívida do planeta para com os negros é mais que milenar. Você está correto. E principalmente o Brasil, que depois da África é o país mais africano. Aqui, mais de 50%, ou em torno de 50%,
são negros, têm origem afrodescendente, e há uma luta muito grande, tremenda, para que tenha cotas, para que eles acessem as universidades como forma de romper as condições de pobreza e romper do racismo estrutural para que eles tenham condições. Ontem, eu gostei da Globo News, que colocou uma bancada e um apresentador somente negros. Mas isso você sabe, foi uma média que ela fez, porque a Globo só coloca brancos. Não reflete no seu áudio e vídeo, nos seus programas, na sua grade de programação, a população negra. A maioria dos apresentadores do programa são conduzidos por brancos. Mas ontem foi uma atitude, e tomara que ela preserve esse formato para que se tenha negros. Eu lembro, você deve estar lembrado, quando a Maju Coutinho, aquela apresentadora, foi para a bancada do Jornal Nacional, a internet pegou fogo, porque os racistas criticaram a pessoa e até xingaram a grande jornalista, que é uma boa jornalista, apenas pela cor dela, e não pela qualidade do trabalho que ela presta como jornalista. Então, é um racismo muito forte, baseado no preconceito e baseado também numa cultura que se desenvolveu ao longo do século, ainda herança da escravidão, e muita gente olha os negros como se fosse uma raça, ou não existe raça, mas uma espécie de inferioridade. Eles teriam uma inferioridade apenas pela cor da pele. Então, o movimento é válido, o movimento é um protesto eficaz, porque vai gerar pressão, vai gerar novas leis de direitos civis para os negros. Acredito que no Brasil também. Nesse domingo, já para adiantar, está marcado um novo protesto em Curitiba dos negros. E eles farão um ato pacífico e espero que não tenha repressão. E pacífico como foi aquele que estava programado e aconteceu na última segunda-feira, e que pessoas infiltradas, não se sabe da onde, até para poder transformar aquilo numa bagunça, né? Para dar uma conotação de que era só baderna, não é? Mas que já existe buscas e que se ouve falar que foi de pessoas infiltradas para, inclusive, prejudicar e dar assim, uma conotação de que é coisa de esquerda. E na contrapartida, e junto com o movimento antirracista, vem na sequência já um grupo, e também quase que a totalidade, questionando o governo federal. Exatamente. Eu acho que as imagens que eu vi, e eu vi uma parte do ato que foi... houve uma cobertura online do site Brasil de Fato, e o ato foi pacífico. O ato transitou pela Marechal Deodoro, caminhou, não houve confusão nenhuma, e na dispersão, um pequeno grupo seguiu e, por incrível que pareça, começou de uma hora para outra a atacar prédios e bancos e tal. Foi isso que eu vi. Para dar aquela conotação de que é coisa de vandalismo ou coisa parecida. Milton, neste encontro desse domingo, nesse movimento, mais uma passeata, vamos dizer assim, contra o antirracista, né? Vai acontecer que horas? Você trouxe essa informação? Como é que vai acontecer? Você tem... Olha, eu vi já a convocação nas redes sociais, está convocado para 16 horas, acho que o início da concentração, na Praça Santos Andrade. O mesmo itinerário, tudo direitinho? Deve ser o mesmo itinerário, eu não sei, o movimento deve comunicar a imprensa, os sites, é domingo, acho que amanhã, sábado, deve a mídia estar noticiando esse movimento. E é bom a gente deixar claro aqui que o pessoal do movimento,
fez só para poder deixar claro para a sociedade que o vandalismo e a bagunça generalizada não tinha nada a ver com eles, que eles foram procurar o poder do Estado para poder deixar isso muito claro, inclusive levando a bandeira ao governo do Estado, o governador recebeu, só para deixar claro, né? Porque muita gente estava misturando tudo e dizendo que era coisa de maconheiro, coisa de vagabundo. Toma teu chá aí. É uma narrativa de maldade, né? De fake news, que a gente sabe de onde vem. Você sabe o endereço de quem planta isso, quem ataca os antifascistas, quem ataca o movimento antirracista, tem o endereço certo. É a mesma turma que apoia o Bolsonaro, né? Para dizer e falar claramente. E agora, Milton, juntando a fome com a vontade de comer, o que você acha que vai acontecer pelo seu histórico de conhecer e sempre estar acompanhando a história política do país, essa situação do presidente Bolsonaro, que cada vez que ele abre a boca é uma descarga geral total? Eu acho que o Bolsonaro se isola politicamente, ele está diminuindo o apoio dele, ele já teve o apoio de 60% e agora ele tem apoio de 30% ou menos de 30%, né? Já tem um movimento dos 70%, todos somos 70%, saiu o manifesto do Juntos, de várias personalidades, tem 36 pedidos de impeachment, que o e a OAB hoje está pensando em formalizar um pedido extremamente para convencer lá a Câmara dos Deputados. Potente. Essa pressão vai crescer, particularmente o Maia vai ter que deixar de sentar em cima do impeachment e vai ter que tomar as medidas. Então, o Bolsonaro, que fez a sua campanha de mentiras, dizendo que não ia adotar o toma lá da cá, que era a nova política, hoje ele está abraçado com o Centrão. Hoje ele nomeou para o Instituto de Tecnologia os quadros indicados pelo Kassab, do PSD, do Centrão. Ontem caiu, o cara nem esquentou a cadeira, menos de 24 horas, o presidente do Banco do Nordeste, que estava todo enrolado. Uma indicação do PL, né? Uma indicação do PL, do Valdemar Costa Neto, condenado pela Lava Jato. Então, ele também está, ao mesmo tempo que tenta agredir o STF, agredir o Congresso, a oposição, é aquele leão que ruge, mas ele está ficando sem dente para morder. Não é isso? Ele está se enfraquecendo. E, ao mesmo tempo que faz isso, ele procura se calçar no Congresso, com o velho toma lá da cá, trocando o apoio político por cargos. Então, ele está fazendo exatamente o que o Temer fez, que outros presidentes fizeram, para se manter, porque ele precisa ali de 180 votos, 170 e poucos, 171. 171, o cara escapa do impeachment, exatamente o número dele. Então, ele está tentando ter uma base com esses partidos do Centrão e negociando com Maia um apoio para fugir do eventual impeachment. Ele está fazendo um seguro impeachment para ver se ele escapa. Mas a pressão popular, Zé, eu tenho para mim, e os sinais estão mostrando, que vai crescer. O coronavírus ajudou ele, porque impediu do protesto de rua. Mas o protesto de rua vai aparecer e você sabe, quando vai para a rua, aí o Congresso se mexe. Essa tem sido a experiência do Brasil. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Collor. Quando o pessoal saiu, aí não aguentou mais os políticos, porque o político tem um faro que é: eu vou me preservar, eu não vou morrer abraçado com esse cara. Você sabe como é o jogo. Principalmente esse Congresso, né? E o Centrão, que ele pega o cargo de todos os governos, mas na hora de derrubar, ele derruba já para acertar com quem vai sentar na cadeira. Então, os caras são profissionais desse jogo. Então, ali um tipo de um abraço de urso, como se diz, né? E ele está jogando, é um jogo arriscado, mas ele é um aventureiro da política. Ele ganhou num quadro de muita confusão, num quadro que a direita tradicional, com o picolé de chuchu, algo que não empolgou ninguém,
E o PT estava ainda num desgaste grande, ele fez toda uma campanha também de fake news. Eu acredito que se fosse o Lula, ele perderia, mas ele ganhou ali. Mesmo assim, teve o segundo turno e ele foi vitorioso, também trabalhando com um mote antipetista. Mas agora ele não tem esse mote. Então ele fica reclamando da Rede Globo, reclamando do Supremo e não resolve nada. O país está parado, a economia está parada e a doença só aumenta. Viu, Milton? Se você me permite, essa situação, inclusive, do presidente Bolsonaro, de grande desgaste, vai influenciar, quer queira, quer não, nas eleições municipais. Todos aqueles que estavam aí assanhados em ser candidatos, defendendo a bandeira do Bolsonaro, já estão se escondendo atrás da moita. Isso vai acontecer, esse fenômeno, porque o governo está ficando impopular e ninguém vai na carona. Se o governo está bem, a economia está bombando, as pessoas têm emprego, as pessoas estão sendo atendidas com respiradores, estão salvando a vida, é evidente que ele ia surfar numa boa, no bolsonarismo. Iam bater foto com o presidente. Eu acredito que isso não vai ter. Veja o que está acontecendo. Os governadores do Nordeste estão extremamente bem avaliados. Ontem saiu a avaliação do governador da Bahia, Rui Costa, 88 de apoio. Porque a população quer uma segurança. O que é a segurança? Que ela vai ser tratada no coronavírus, que o governador está fazendo alguma coisa. Né? Até o Dória avançou a popularidade, é extremamente popular. O Flávio Dino, os governadores que estão fazendo alguma coisa, a população está reconhecendo. E o Bolsonaro não faz nada. A cloroquina, que é um veneno, ninguém acredita nesse negócio. Viu? E o único que estava nadando de braçada do Rio de Janeiro, o Wilson, se desmanchou, está quase se afogando já. O Wilson, porque ele é herdeiro de um esquema político viciado no Rio, e o secretário de Saúde e o da Fazenda, que foram demitidos, e o da Polícia Civil pediu demissão sábado. Eles tinham muitas ligações também junto com o bolsonarismo, com o pessoal da rachadinha, e eles aproveitaram uma tragédia para superfaturar respiradores e hospitais de campanha, um crime, e era o pessoal dele. Inclusive, certo se diz, né? A investigação segue em curso, que até a própria mulher dele, o escritório de advocacia, aquela confusão, ele ficou bastante desgastado. Ele estava até tentando sobreviver, inclusive aspirando à presidência, o Bolsonaro inclusive enfrentando ele. Isso até ajudava no Rio, porque a popularidade do Bolsonaro está muito ruim no Rio. E o maior cabo eleitoral no Rio, você sabe quem é? É o ex-presidente Lula. Segundo as pesquisas, quem ele apontar vai ter uma grande possibilidade de ter votos. E ele lançou a Benedita da Silva com a desistência do Freixo. Deixa eu só fazer, para a gente ir fechando a nossa conversa, Milton. Você falou 2 ou 3 vezes, citou o ex-presidente Lula, e o presidente Lula hoje, numa entrevista ao site Metrópolis, inclusive a gente coloca no nosso blog, ele não está assinando esse manifesto, né, contra o presidente Bolsonaro por ter muita gente comprometida com coisas um quanto tanto estranhas. Como é que você vê esse posicionamento do ex-presidente Lula? Eu escrevi, inclusive, meu texto do fim de semana aborda isso. Aborda manifestações e aborda isso. Zé, o manifesto tem um grande problema. Primeiro, ele não diz contra quem ele está lutando, a favor de quem, contra quem. Ele é genérico. Né? O pessoal diz que foi o Fernando Henrique que escreveu, então, o PSDB. Segundo, ele tem a assinatura de pessoas que estavam com o Bolsonaro. Joyce Hasselmann, Dória, o Bolsodória, todo mundo lembra. Vários empresários que apoiaram o Bolsonaro, financiaram. O Lehmann, Luciano Huck. O Lula, essa turma, o Lula não pode se misturar. O Lula é da camada popular, expressão do PT.
É evidente, até o Haddad está lá, o Flávio Dino, para dar ali um chantilly, mas é um manifesto aquém da necessidade, não aponta o fora Bolsonaro, não aponta a necessidade de dizer quem é o problema da tragédia e da crise, tem nome e sobrenome. É Jair Bolsonaro. Então, um manifesto digno desse nome, para empolgar a população, para mobilizar a população, teria que ter essa característica. O Lula fez exatamente essa crítica. Eu também, segunda-feira, eu vi a crítica dele, ele hoje também reafirmou, mas no sábado, no meu artigo, eu já colocava que é um manifesto que nos diz o seguinte: não fala da crise do coronavírus, toca muito rapidamente, não fala do desemprego, da política do Paulo Guedes, que acabou com a economia junto com o coronavírus. Então, o presidente, eu acredito que tem a razão na sua crítica no manifesto que nem fede nem cheira, desculpa, leitores, no popular. Falando popular, nem fede nem cheira. Não precisamos disso. O que nós precisamos é dizer em alto e bom som: fora Bolsonaro e fora essa política que desagrada 70% ou mais dos brasileiros. E fora os ataques do Bolsonaro contra a democracia. É isso que interessa para nós.